Vamos continuar. E os clientes? Quem será o cliente de uma empresa, de uma instituição? Bom, os clientes vão ser divididos em dois. Clientes internos e clientes externos. Cliente interno é quando a gente fala do funcionário. Não, Giovana, mas o funcionário não é um cliente interno. Claro que é. A empresa tem que ter uma relação de parceria, de ganha-ganha com o funcionário. Você já viu que às vezes algumas empresas, o funcionário está insatisfeito, fala mal do gerente, fala mal da empresa para o cliente? Pois é porque ele está insatisfeito. Então tem que se ter uma relação adequada com o funcionário. O funcionário é um cliente interno. Cliente externo. Cliente externo, vamos ter aqui o consumidor, que é o verdadeiro cliente, certo? É óbvio que é ele que vai pagar diretamente pelo serviço prestado, no caso de uma instituição privada, e indiretamente no caso de uma instituição pública. Ele é o verdadeiro cliente. Mas vamos ter também aqui o fornecedor. Você só vai poder entregar um produto a tempo se o teu fornecedor entregar o produto a tempo. Você só vai poder oferecer um serviço de qualidade se você tiver matéria-prima de qualidade, um produto de qualidade, se uma matéria-prima for de qualidade. Então, tem que ter uma relação de parceria também com o fornecedor. Então, a gente vai ter aqui um cliente. E esse cliente é proporcionar a maior qualidade. Quando falamos de qualidade, estamos falando das características de um produto ou do serviço que atendem às necessidades do cliente. Qualidade é muito relativo. Vai depender do que é o que o cliente deseja. As necessidades de um concurseiro são diferentes de quem vai viajar pela Europa, são diferentes de quem vai fazer uma faculdade. Você vai classificar uma aula como de qualidade ou não, dependendo das suas necessidades. Concurso, você não quer aprender a administrar, você quer aprender a fazer a prova. Então, tanto faz, tanto fez, se você sabe usar ou não uma ferramenta, você tem que acertar a questão, não é isso? Isso vai ser uma aula de qualidade. Agora, na faculdade não, a gente vai formar profissionais, então eu preciso ensinar o profissional a usar aquela ferramenta. Então, uma aula de qualidade vai ser aquela que vai ensinar o indivíduo a gerenciar. Aqui não, você não quer gerenciar, você quer acertar a questão. Por isso que a gente vai fazer questões de concurso já, tá? Então, isso é qualidade, são as características de um produto ou do serviço que atendem às necessidades do cliente. E quando a gente fala de stakeholder? Stakeholder é o público de interesse. São todas as partes que interferem de uma maneira direta ou indireta dentro da empresa. Antes, existia um modelo shareholder de gestão. No modelo shareholder, a empresa trabalha para dar lucro para os seus acionistas, os seus donos. Na empresa stakeholder, no modelo de gestão stakeholder, é óbvio que a empresa trabalha para dar lucro para os seus acionistas. É óbvio, certo? Só que a empresa, ela também vai procurar, ela também vai procurar ter uma relação de parceria com o seu consumidor, com o seu fornecedor, com o funcionário, com a sociedade, tem que tomar decisões que se preocupem com o meio ambiente, com o governo, ter uma relação adequada com o concorrente. Então, o modelo de gestão hoje é o modelo stakeholder. E essa outra parte pode ser utilizada também para alavancar a empresa. Não que ele vai ser amigo do concorrente, mas é uma relação adequada, uma relação ética, uma relação correta. Tá certo? Então, esse é o modelo stakeholder. Muito bem. Outra coisa que pode cair na sua prova é o conceito de centralização e descentralização. Tá aqui uma estrutura. Uma empresa, ela está centralizada quando as principais decisões estão no topo. Aí a empresa vai estar centralizada. Quais são as vantagens? A centralização
ela é mais barata. Como só uma pessoa vai tomar decisões, eu não preciso de gerentes altamente competentes nos outros níveis, basta o gerente geral, digamos assim. Ela permite uma uniformidade de decisões, uma uniformidade de políticas. Como só uma pessoa vai tomar decisão, ele vai usar o mesmo critério para a empresa toda, certo? A centralização ela é mais utilizada quando as empresas são pequenas. Porque à medida que a empresa cresce, surge a necessidade da descentralização, certo? A descentralização dá mais autonomia aos níveis inferiores, dá mais autonomia, porque ele permite que as decisões sejam mais tomadas nos níveis inferiores. Ela auxilia na motivação. Isso porque o funcionário, quando percebe que ele pode participar na empresa, isso faz com que ele se sinta mais importante, certo? Então, auxilia na motivação. Na descentralização, os tomadores de decisão estão mais próximos da realidade. Já que as decisões vão estar nos níveis inferiores, vão estar mais próximos de onde acontece a ação, certo? É falso dizer que sempre a empresa grande vai estar descentralizada e sempre a empresa pequena centralizada. Não, é uma tendência. Então, a centralização ela é mais barata, ela tem uma maior uniformidade, ela evita a duplicação de esforços. Se só uma pessoa toma a decisão, evita que a mesma decisão seja tomada várias vezes, evita a duplicação de esforço. Por exemplo, digamos que só uma pessoa faça as compras, só ele vai fazer o orçamento, só ele vai fazer as compras, só ele vai receber. Mas digamos que em outra empresa, cada departamento faz as suas compras, então cada setor vai fazer o orçamento, cada um vai pagar, cada um vai receber. Então a centralização ela evita a duplicação de esforço. Tá claro? Muito bem. Mas a descentralização, em compensação, ela dá mais agilidade. Então, ela dá mais autonomia, motiva mais, tomador de decisão mais próximo da realidade, mais agilidade. Centralização é mais barata, maior, mais uniforme, ideal para empresas pequenas e evita a duplicação de esforço. Tá certo? Bom. 3 conceitos extremamente importantes agora: eficiência, eficácia e efetividade. Quando falamos de eficiência, estamos falando da utilização. Utilização adequada de recursos. Otimização. Utilizar de uma maneira ótima. Fazer mais com menos. É isso que é ser eficiente. E eficaz? Eficaz é alcançar objetivos, alcançar metas, alcançar resultados. Digamos que você quer muito se tornar servidor público. Se você se matricula em um cursinho que é bom e barato, como é o caso aqui, se você assistir todas as aulas, se você resolve todas as questões, você está sendo eficiente. Você está utilizando ao máximo os recursos à sua disposição, tá? Digamos que você aprovou, foi nomeado e empossado. Opa, você alcançou seu objetivo, então você foi eficaz. Mas uma coisa não garante a outra. Você pode ser nomeado e empossado, mas você se matriculou em um curso caríssimo. Gastou mais do que o necessário. Mas você foi eficaz. Foi ineficiente, mas foi eficaz. E ainda poderia ter acontecido algo ruim. Digamos que, mesmo que você tenha se matriculado em um cursinho barato e bom, feito todas as questões, no dia da prova você ficou nervoso e não passou no concurso. Então você foi eficiente, mas não foi eficaz. Então uma coisa independe da outra, tá? A efetividade
tem a ver com dois conceitos. O primeiro conceito afirma que efetividade é igual à soma de eficiência. Opa, aqui não vai dar certo não, desculpe. O primeiro conceito afirma que efetividade é eficiência mais eficácia. Certo? O segundo conceito afirma que efetividade é o benefício, é o impacto de um programa, de um projeto, para a sociedade. Então, temos duas coisas aqui. Efetividade, no conceito de... Só te ligar aqui. Efetividade, no conceito de ser eficiente e eficaz, ou seja, se você se matriculou no curso bom e barato, fez todas as questões e ainda foi nomeado empossado, você foi efetivo. Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, de acordo com outro livro, efetividade é quando uma atividade beneficia, tem um impacto positivo na sociedade. Então, tem efetividade. Tá certo? Então, palavrinhas-chave. Eficiência, fazer mais com menos, utilizar adequadamente os recursos, otimizar. Eficácia, alcançar objetivos, alcançar resultados. Eficiência também pode dizer que é fazer corretamente. Fazer corretamente. Eficácia, fazer o que deve ser feito. Digamos que você estudou realmente aquela matéria que caiu, você fez o que deveria ser feito, você teve eficácia, tá bom? Fazer o que deve ser feito. Fazer o que deve ser feito. Tá certo? Muito, muito, muito bem. Observação. Observação, note essa observação. Enquanto na instituição privada, a eficiência pode ser medida pelo aumento da margem de lucro, na instituição pública, ela é medida pelo aumento de cidadãos beneficiados. Enquanto na instituição privada, a eficiência pode ser medida pelo aumento da margem de lucro, na instituição pública, pelo aumento de cidadãos beneficiados. Por exemplo, digamos que você tem uma receita de R$1.000 por mês e você tem um custo de R$800. Seu lucro vai ser de 200. Concorda? Muito bem. Mas, digamos que você começou a reduzir desperdícios, porque para ser eficiente eu vou diminuir custos sem afetar a qualidade. Então, você começou a diminuir desperdícios, tá? Em vez de gastar 800, você agora está gastando 600, você está gastando menos. Isso significa que o teu lucro aumentou para R$400. Então, na instituição privada, se eu sou eficiente, eu aumento a margem do lucro. Na instituição pública, no primeiro caso, esses 200 que sobram, eu posso embolsar? Não, eu tenho que devolver para a sociedade. E digamos que quando eu devolvo para a sociedade, eu consigo beneficiar 2 pessoas. No segundo caso, digamos que é um cálculo linear, em vez de beneficiar 2 pessoas, eu vou conseguir beneficiar 4 pessoas. Então, na instituição pública, quando eu sou eficiente, eu posso beneficiar, ela pode ser medida pelo aumento de cidadãos beneficiados. Eu consigo beneficiar mais pessoas. Na instituição privada, pelo aumento do lucro, pelo aumento da margem do lucro. Tá certo? A administração é facinho, facinho? Pois muito bem. Continuando. E quando falamos de níveis organizacionais? Bom, vamos desenhar aqui nossa estrutura pela 1000ª vez. Que é uma empresa,
Se cair no seu ditado, administração geral, organização, estrutura, você tem que usar as diversas estruturas. Isso aqui é a estrutura linear, tá? Bom, nós temos aqui a direção geral, tá? A gerência geral. Aqui vamos ter o núcleo estratégico, diretores executivos, são os cargos, hein? Pode ser chamado assim, diretor-geral, gerente-geral, o núcleo estratégico, cúpula administrativa. Nesse nível, este nível, aliás, ele se chama de nível estratégico. As decisões são tomadas aqui no longo prazo. E são decisões que afetam a empresa como um todo, ou seja, são decisões globais, gerais, tá? Esse nível estratégico ele também pode ser chamado de nível institucional, tá bom? Aqui no meio a gente vai ter a gerência intermediária, gerente de vendas ou diretor de vendas, gerente de financeiro, diretor financeiro, diretor de recursos humanos, diretor de materiais, diretor de logística, gerente de operações. Então temos aqui a gerência intermediária, tá? Esse nível aqui ele vai ser chamado de nível tático, ou nível intermediário, ou nível departamental. As decisões aqui são tomadas no médio prazo, tá? São decisões departamentais, ou seja, são decisões que afetam o departamento. É óbvio que tudo que existe dentro da empresa deve estar submisso e alinhado de acordo com o nível estratégico, tá? E aqui embaixo nós temos a pinhãozada, o nível operacional. Vamos ter os supervisores ou gerentes de primeira linha e vamos ter professores, atendentes, vendedores, pessoas que executam tarefas específicas. Aqui as decisões vão afetar a empresa no curto prazo. São tarefas específicas. Tá certo? Pois muito bem. Então, quanto mais eu subo na minha estrutura, maior habilidade conceitual exigida, as decisões são mais globais, mais complexas. Quanto mais eu desço na minha estrutura, maior habilidade técnica exigida, eu preciso aqui de mais especialização. São tarefas específicas, detalhadas. Tá claro? Muito, muito bem. Continuando. Vamos para a parte de questões. Nessa parte de questões, eu fiz questão de colocar o gabarito em cada uma. Para não ter o problema de, o gabarito está errado, não colocou o gabarito. Então, cada questão vai ser o gabarito. Então, olha só. A primeira questão diz assim. O modelo racional de tomada de decisão exige que o gestor se apoie em informações consideradas perfeitas e que tome, com base nelas, decisões de forma totalmente imparcial. Vamos lá. Se a gente está usando um modelo racional, é que foi um modelo planejado, não foi um intuitivo, não foi impulsivo. Então, são decisões imparciais, são decisões impessoais. E eu tenho que me apoiar em informações perfeitas, que isso possa acontecer é outra coisa. As informações não são perfeitas, elas são limitadas em quantidade e qualidade. Mas no modelo racional, no modelo ótimo, as decisões devem ser perfeitas e com base, as informações devem ser perfeitas e as decisões devem ser totalmente imparciais. Poderia aqui colocar também impessoais e a questão estaria verdadeira. Por quê? Porque é um modelo racional. Não é um modelo intuitivo, não é um modelo pessoal, é um modelo racional, tá? Então, primeira questão, facinho, facinho. Segunda, a discussão acerca da forma e do grau de centralização ou descentralização da autoridade de tomar de decisões está ligada à função de administração e controle. Pessoal, quem é que vai definir se a empresa vai estar centralizada ou descentralizada? É a função planejamento. Quem vai dizer, quem vai fazer o quê? Isso é a organização. Mas quem vai definir, discutir, programar se a empresa vai estar centralizada ou descentralizada é a função planejamento. A função controle, ela vai avaliar, medir, mensurar. Então, aqui, questãozinha, ó, tá fácil, porque aqui a função é a função de planejamento.
Tá certo? Facinho, facinho, né? Muito bem. Terceira. Em todas as áreas de uma organização, os administradores exercem funções de planejamento, organização, direção e controle. É uma atividade de organização na área de finanças. Ele quer uma atividade da função de organização, distribuir, alocar, empregar. Então, vamos lá. Avaliação do desempenho financeiro da organização. A avaliação é uma atividade de controle. Isso aqui é uma atividade de controle. Avaliar a situação financeira, medir, mensurar, comparar, é uma atividade de controle da área de finanças. Elaboração de projetos de investimento. Elaborar, definir, prever, programar, é uma atividade de planejamento na área de finanças. Planejamento. Todas elas são atividades de finanças, só que isso aqui é de planejamento, ele quer uma atividade de organização. Implementação de política de participação nos lucros. Aqui é organização. Implementar, alocar, é organização. E aí, Joana, mas o gabarito é letra D. Calma. D. Aplicação dos recursos financeiros. Também organização. Na verdade, tanto a letra C como a letra D estão corretos. A organizadora que ela errou aqui. Eu, no lugar deles, eu não colocaria aqui esses dois itens, porque dá para entrar com recurso. Ela aceitou só a letra D. Mas é uma questão errada, tá certo? É uma questão recente, tá? Controle dos custos de produção. É uma atividade de controle, o nome já está dizendo, tá? Então, aqui pode ser tanto gabarito letra C, letra D, apesar que, de acordo com a organizadora, foi só gabarito letra D, mas é porque a organizadora errou, tá? Como você está estudando ainda, pode ser aplicar e pode ser implementar. Então, letra C ou letra D. Terceira questão. Quarta. A abrangência operacional, tática e estratégica das ferramentas de controle e gestão organizacional permite que, após as ações corretivas, os ajustes no desempenho e nos padrões esperados sejam realizados para se assegurar o alcance dos objetivos organizacionais. Nós vimos aqui que avaliar, medir e mensurar é para corrigir, para ajudar a empresa a alcançar seus objetivos. Então, eu vou avaliar como é que eu estou trabalhando e aí vou identificar erro para depois poder corrigir e ajudar o alcance dos objetivos. Então, vamos lá. A abrangência operacional, tática e estratégica das ferramentas de controle, isso porque tanto planejamento, organização, direção e controle acontece no nível estratégico, tático e operacional, tá? E gestão organizacional permite que, após as ações corretivas, os ajustes no desempenho e nos padrões esperados sejam realizados para se assegurar o alcance dos objetivos organizacionais. É óbvio. Por isso que eu vou corrigir, para tentar alcançar os objetivos. A administração é facinho, facinho. Quinta. A descentralização administrativa tem como vantagem básica a maior uniformidade dos procedimentos da organização. E aí está falso. Quem vai ter uma maior uniformidade nas decisões, nos procedimentos, é a centralização. Por quê? Porque se só uma pessoa vai tomar as decisões, vamos ter o mesmo critério. Se eu tenho várias pessoas tomando as decisões, cada uma vai ter o seu critério na tomada de decisão. Então, aqui a quinta está falso. Quem tem a vantagem da maior uniformidade vai ser a centralização. Então, está falsa a quinta. Sexta. Deixa eu fechar aqui. Nas estruturas organizacionais centralizadas, apesar da demora nas decisões, o processo decisório tende a percorrer toda a cadeia de comando, levando as pessoas a participarem da decisão. Bom, se a descentralização é mais ágil, é porque a centralização ela é mais rápida. Desculpa, se a descentralização é mais ágil, é porque a centralização é mais lenta. Principalmente quando as empresas são grandes, porque as decisões estão no topo e a empresa é muito longa, muito grande, cheia de níveis organizacionais, faz com que as decisões se tornem mais lentas, tá? Agora, ele afirmar que leva as pessoas a participarem da decisão, isso não é verdadeiro.
Isso é uma característica da descentralização, não da centralização. Nós vimos até que na descentralização ela funciona como estratégia motivacional, porque quando as pessoas sentem que participam, elas se sentem mais valorizadas e tendem a motivá-las. Então, está falsa a sexta também. Sétima. A experiência acumulada no mundo contemporâneo tem demonstrado que a eficácia da gerência depende, em grande parte, da capacidade do dirigente de desenvolver futuros alternativos para a sua organização, estabelecendo transações ambientais que levem ao alcance da missão organizacional. Essa é a capacidade de pensar de forma operacional, tática, estratégica, holística e racional. Bom, holístico tem a ver com integrado, tá? Sistêmico, onde as partes são interdependentes. Racional é a tomada de decisão assertiva com base em informações perfeitas. Operacional é minucioso, detalhado, tática é departamental e a estratégica abrange a empresa como um todo. Vou ler novamente, olha só, diz o seguinte: a experiência acumulada no mundo contemporâneo tem demonstrado que a eficácia da gerência depende, em grande parte, da capacidade do gerente de desenvolver futuros alternativos. Isso aqui nada mais é do que um planejamento baseado em cenários. Seria mais ou menos assim. É um planejamento com vários futuros, tipo assim, eu vou montar um cursinho preparatório para concurso. E se sair um edital, como é que eu vou atuar? Se os editais pararem de sair em grande quantidade? E se surgir um concorrente? E se por acaso tiver uma crise econômica e política? Então, essa capacidade de pensar em futuros alternativos, que abrange a empresa como um todo e prepara a empresa para o ambiente, é uma capacidade estratégica, não é tática, não é operacional, é estratégica, já que envolve a empresa como um todo e as decisões afetam longo prazo. E ele permite estar preparado para múltiplos futuros. Então, aqui, letra C de casa. Muito bem. Oitavo. A concepção de organização como entidade pressupõe que ela constitui um sistema frouxamente unido, o que impossibilita planejamentos, na medida em que planejar é a palavra apropriada para se projetar um conjunto de ações para atingir um resultado claramente definido. Quando se tem plena certeza da situação em que as ações acontecerão e controle quase absoluto dos fatores que asseguram o sucesso no alcance dos resultados. Tem uma série de erros aqui. Primeiro que a organização é um conjunto de pessoas unidas, trabalhando em comum, em função de um objetivo em comum, unindo recursos e esforço. Então, aqui diz que é frouxamente unido. Diz que impossibilita planejamento. Claro que não, o planejamento é possível, tá? Ele ainda afirma que é um planejamento que vai buscar atingir um resultado claramente definido, nem sempre o futuro está claro, tá? E se tem plena certeza da situação e ações que acontecerão, lembre-se que as variáveis externas, elas são incontroláveis, então não tenho plena certeza. E ainda diz aqui, e controle quase absoluto dos fatores. Não dá, fatores externos não dá para controlar. Então, realmente, o gabarito da oitava está falso. Nona. Ao adotar a descentralização, o gerente de uma agência bancária tem como vantagem extinguir o risco de superposição de esforços para a realização de uma tarefa. Não, isso é a centralização. A centralização é que vai evitar que os esforços sejam feitos repetidamente, que sejam superpostos, ou seja, que sejam feitos o mesmo esforço o tempo todo. Não, quem vai garantir isso é a centralização e não a descentralização. Tá falso. Décima. Em um sistema fechado, o estado inicial é determinado pelas condições iniciais. Se as condições iniciais ou o processo forem alterados, o estado final também o será. Isso não é o que acontece nos sistemas abertos. Nos sistemas abertos, o mesmo estado final, ou seja, o mesmo objetivo, pode ser alcançado partindo de diferentes condições iniciais e por diferentes maneiras. Essa característica, o mesmo estado final pode ser partido a partir de diferentes maneiras, diferentes estratégias. Isso nada mais é do que equifinalidade. Letra B de bola.
Entropia negativa é o não envelhecimento, é o não desordem, não obsolescência, garantida a partir da inovação, melhoria e aprimoramento. Homeostase é a capacidade da empresa de se adaptar às mudanças. Uniformidade de prática, usar a mesma prática em todos os procedimentos. Ciclo de eventos seria um evento repetido, ações repetidas, tá? Então, existem várias maneiras de alcançar o mesmo objetivo. Eu posso alcançar o mesmo objetivo a partir de vários pontos? Isso nada mais é do que equifinalidade, gabarito, letra B de bola, tá? Mas por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua e até lá.